Oi, gente! Hoje eu vou falar pra vocês sobre convite individual. Tem uma dúvida muito recorrente de todos os noivos, que é sobre a necessidade de fazer aquele convitinho pequenininho que vai junto do convite principal. Eu vou explicar tudo pra vocês sobre a funcionalidade e como você deve pensar se o seu casamento se encaixa pra ter convite individual ou não. Eu sou a Bia da Dona Meri, aqui a gente trabalha com papelaria, identidade visual e convites completamente exclusivos e vou te explicar tudo sobre o convite individual do casamento. Bom, gente, primeiro ponto que é muito importante da gente falar é que o convite individual não é obrigatório. Antigamente, o convite individual era obrigatório porque a pessoa tinha a obrigação de entregar na entrada da festa para quem estivesse recebendo os convidados. Então, realmente, se você não tivesse o convitinho, você não entrava. Tipo uma entrada de cinema. Se você não tiver o ticket para entrar, você não entra no cinema. Hoje em dia, isso não é mais obrigatório. Então, o primeiro ponto é a gente entender que não tem mais essa obrigatoriedade do convitinho, tá? Então é bom entender o estilo do seu casamento e tudo que eu vou te explicar aqui pra você entender se você precisa ter o convite individual, se você quer ter ou se você não quer ter e tá tudo certo. Alguns locais, pouquíssimos locais, ainda exigem o convite individual, normalmente são locais militares, porque nesses locais a gente tem que mandar o convite individual antes, porque eles vão carimbar ou colocar um código de barra, um QR Code no verso, e vai ter uma numeração, e aí realmente, nesses casos, o convidado tem que levar para poder entregar e escanear na entrada, mas normalmente são somente clubes militares que pedem isso. Fora isso, nenhum outro lugar que eu tenha conhecimento precisa, somente realmente essa questão do lugar precisar colocar, por exemplo, um código de barra, um QR Code, que é uma coisa muito restrita, pouquíssimos lugares pedem. Então a gente pode entender que o convite individual é opcional para o estilo do seu casamento. Qual é a importância do convite individual, né? O convite individual nada mais é do que um sutil recado que você está dando para o seu convidado de quantas pessoas ele pode levar. Então, ele acaba sendo útil para se você tem uma lista que você pode correr o risco de uma pessoa, você está convidando 2 pessoas da casa e ela levar 5. Então, nesse caso, eu indico realmente que você pense em colocar o convite individual para que você não tenha essa surpresa ruim na hora que a pessoa for confirmar com RSVP ou for realmente para a festa. Então, nesses casos, a gente tem que entender a lista, entender se o seu convidado, ele realmente é um convidado que se você colocar um e-família na caligrafia, ele vai levar mais 5. Se não for o caso, você não precisa colocar, tá? Então, sendo esse recado sutil, você pode pensar, olha, essa é como o que a gente chama de grupo de risco da lista. Então, essa galera aqui, eu acho que se eu colocar um e-família, vai acabar levando um monte de gente. Então, prefiro colocar um individual ali, 2, 3, você vai escolher quantos você vai colocar por convite, e aí você não vai correr tanto esse risco. O convidado vai entender ali, tá subentendido. Quando ele abrir o convite e ver que tem 3 individuais, 3 pequenininhos, ele sabe que ele só pode levar ele e mais 2. Então é realmente entender se a sua lista, como que funciona a sua lista, se as pessoas, você vai ficar mais segura com essas pessoas, sabendo quantas pessoas elas podem levar, e se isso for te trazer uma segurança, você pode apostar no convite individual sem preocupação. Agora, se você não tem tanto essa questão, você acha que o pessoal da sua lista não vai ter esse problema, você não vai ter essa questão da pessoa receber e levar mais 5 pessoas sem que não são pessoas nem próximas de vocês, você não precisa colocar. Uma forma muito interessante para quem não quer colocar o convite individual ou já está decidido que não vai mesmo colocar o individual, mas quer deixar um pouco mais claro quantas pessoas você está convidando, é colocar na caligrafia ou na tag do convidado, né? O nome da pessoa. Então, em vez de vir Ronaldo e família, vai vir Ronaldo, Márcia e Felipe. Ou seja, você está indicando ali que são só 3 pessoas com aquele convite. Você não está colocando o abrangente e família, que vai dar a entender, enfim, tem um tio passando aqui férias aqui na minha casa, eu vou levar. Eu tô com 2 primos aqui em casa, eu vou levar. Então, não é tão abrangente quanto o e-família. Então, uma forma de não colocar o individual, mas dar esse recadinho sutil, é também colocar na caligrafia. Se você estiver gostando do conteúdo desse vídeo, já aproveita para deixar aqui o seu like, comenta o que você está achando e quais dúvidas você tem e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo para você. Todo mundo sabe que lista de convidado é realmente um assunto assim polêmico, porque a gente não consegue avançar na lista, a lista tá sempre mudando. Alguma pessoa terminou o namoro, ou então conhecia uma nova pessoa, tem um novo amigo, um novo círculo de amigos, então você precisa acrescentar aquelas pessoas. Então lista realmente é uma coisa que tá sempre modificando
modificando até pertinho do casamento, ainda tá modificando. Então, se você for pensar no convite individual, é sempre bom que você pense na quantidade de pessoas que você tem na lista, não é a quantidade de pessoas que você contratou o casamento, porque muitas vezes a gente realmente contrata para 200 pessoas, mas vai convidar 230, 220, porque tem aquela margem de falta. Então, para você calcular a quantidade de convites individuais, se você realmente for fazer, você tem que considerar esse número bruto, que são os 220, 230, são quantas pessoas você realmente vai convidar. Porque muita gente não vai, mas você vai ter que entregar o convite, então a gente contabiliza com esse número bruto. Então, gente, o convite individual, ele não é obrigatório, mas é esse recado sutil. E se você não quiser dar esse recado sutil investindo com mais um convitinho que vai ter que entrar na montagem do convite, você pode utilizar a caligrafia, tá? Para colocar dessa forma que você não use tão abrangente quanto o e-família. Lembrando que aqui na Dona Meli, a gente entrega para você todos os convites já montados, tá? Então você vai receber o seu convite já com a quantidade de convites individuais, se for o seu caso, já montado, já com mini clips ou no bolsinho dentro do convite principal. Você não vai ter o trabalho de receber separado e distribuir para cada um a quantidade. Você não precisa fazer isso. A gente manda para você uma lista que você vai mandar pra gente os nomes e a quantidade de individuais que vai estar naquele convite. Então a gente vai montar e você vai receber tudo prontinho só para você distribuir. Então, no fim das contas, ele não é obrigatório, você pode utilizar se você quiser, se você sentir que a sua lista tem necessidade. Isso é muito legal de ver com o cerimonial também, o que o seu cerimonial indica. Então, muitas vezes tem cerimoniais que preferem que você faça e tem outros que preferem que você não faça. E também você entender o local que você vai casar, se for um clube militar ou algum local que precisa colocar um QR Code ou um código de barra, algum número no individual. É importante você saber isso para você saber se você realmente precisa fazer ou não. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. É um conteúdo que traz muita dúvida, muitas pessoas não sabem como calcular ou se é obrigatório ou não usar o convite individual hoje em dia. Então, se você ainda ficou com alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Na descrição do vídeo você vai ver que tem todos os nossos links e contatos. Não deixe de se inscrever no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Até o próximo vídeo. Um beijo!